Olá pessoal, tudo bem? Série Treino em Foco Responde. E hoje uma pergunta bem interessante que um dos nossos seguidores enviou via YouTube. A pergunta é o seguinte, que ele é portador de um desvio postural, que é chamado de hipercifose torácica. Eu vou mostrar agora para vocês o que é isso. E ele pergunta se teria alguns exercícios indicados na musculação, no treinamento resistido com peso, que seriam indicados para tentar minimizar o desvio, corrigir o desvio dele. Então é uma pergunta bem interessante que foca treinabilidade na sala de musculação com indivíduos portadores de desvio postural. E esses indivíduos portadores de desvios posturais não podem fazer todo e qualquer exercício que poderão estar acentuando o seu desvio postural. E por outro lado, e aí já respondendo a pergunta do nosso seguidor, deverão sim fazer outros exercícios que tendem a corrigir o desvio postural por ele apresentado. Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês o que é esse desvio postural chamado de hipercifose torácica, caracterizar esse desvio e depois nós vamos começar a analisar que tipos de exercício nós podemos fazer para tentar minimizar o desvio ou até mesmo corrigir, dependendo da situação e da gravidade do desvio que esse nosso seguidor apresente. Então, Jefferson, por favor, vai me ajudar aqui. O desvio de hipercifose torácica, eu vou mostrar aqui de lado com o Jefferson, que é onde nós temos as curvaturas da coluna vertebral. Visto de lado, nós temos a curvatura de lordose cervical, que é essa que eu estou mostrando aqui. Nós temos a curvatura de cifose torácica, uma curvatura normal, isso é extremamente normal, e lordose lombar nessa região. Então nós temos duas lordoses nesta parte do tronco, lordose lombar e lordose cervical, e a cifose torácica. Cifose torácica. O que seria a hipercifose torácica, que é o caso do e-mail que nós recebemos, do comentário, do pedido do nosso seguidor. A hipercifose torácica ela se caracteriza normalmente por projeção dos ombros à frente. Então os ombros vêm à frente e aumenta a curvatura que seria normal, desse cifose, vamos botar o normal, Jefferson. Aqui é o normal, a curvatura de cifose torácica, uma convexidade posterior. Agora a hipercifose, projeção dos ombros à frente e acentuação da curvatura da cifose torácica. Isso que nós caracterizamos o Jefferson agora aqui é uma hipercifose torácica, é um desvio postural. Ok, Jefferson, volta ao normal. Então o que acontece? Quais são os exercícios que nós temos que trabalhar? Para isso tem que fazer uma análise rápida cinesiológica. Vamos ver de frente agora aqui. O Jefferson vai projetar os ombros à frente e acentuar o desvio de cifose. Com isso, há uma tendência de encurtamento da musculatura de peitoral maior e um pouco também de deltoide anterior, musculatura do deltoide, região anterior, um pouco essa tendência, e uma tendência forte de encurtamento do peitoral maior. Então, nesses grupos musculares, nós temos que fazer exercícios de flexionamento, de alongamento, exercícios que liberem a flexibilidade da musculatura, principalmente de peitoral maior, para que esse ombro volte à posição normal. Então, dentro do programa corretivo, você deve fazer primeiramente um trabalho de flexibilidade, principalmente da musculatura de peitoral maior e também, consequentemente e conjuntamente, do deltoide anterior. Esse é um processo, esse é um lado. O que mais deve ser feito? Em relação à parte de trás do desvio de hipercifose torácica, nós vamos perceber o seguinte: as escápulas e o posicionamento das escápulas. Faz a posição de hipercifose. Vejam bem, as escápulas, volta ao normal, Jefferson, por favor. Olha, eu estou com as minhas mãos sobre as escápulas do Jefferson. Olha a linha central, a linha da coluna vertebral e a distância das escápulas em relação à coluna vertebral. Posição de hipercifose. As escápulas se afastam em relação à linha da coluna vertebral. Isso nós chamamos em cinesiologia de abdução escapular. As escápulas abduzem, abrem em relação a linha da coluna vertebral. Com isso, a musculatura que faz com que as escápulas voltem a essa posição tem que ser trabalhada. Que musculatura que é essa? Musculatura de trapézio, músculo trapézio e romboides que estão abaixo, uma camada muscular mais profunda que está abaixo da musculatura de trapézio. Então nós temos que trabalhar trapézio, músculo mais superficial, e romboides, músculo que é de uma camada mais profunda, mais abaixo. Então, a prescrição de exercício para quem tem hipercifose é, no caso, alongamentos e flexionamentos na musculatura anterior do corpo, principalmente a peitoral maior, como eu falei, e também um pouco deltoide anterior, e fortalecimento, ganho de força muscular em trapézio e romboides para que os ombros voltem à posição normal e a curvatura da coluna vertebral venha a se projetar novamente à posição natural.
Vale deixar bem claro que se isso for possível, porque se o desvio postural já for estrutural, isso se torna impossível. Mas ainda cabe exercícios como nós vamos mostrar agora. Mesmo que o desvio seja estrutural, seja impossível, digamos, a correção, cabe ainda a execução desses exercícios para evitar que o desvio se acentue. Se o desvio não é estrutural, é possível através de mecanismos musculares, principalmente se foram esses mecanismos musculares que levaram à hipercifose, é possível através dos exercícios que nós vamos mostrar agora, uma certa correção ou uma correção total desse desvio. Então agora nós vamos mostrar os exercícios necessários. Primeiro, nós vamos mostrar aqui com o Jefferson voador invertido, que nós já fizemos dentro da série análise de exercício, já fizemos uma análise bem detalhada desse exercício. Só quero chamar a atenção de vocês para o seguinte detalhe: esse exercício ele vai trabalhar fortemente com o movimento de adução da escápula, ou das escápulas. Nesse caso, trabalhará fortemente com o trapézio romboide, justamente os grupos musculares necessários para o trabalho de corretivo da hipercifose torácica. Não é, Jefferson? Então o Jefferson vai se posicionar no aparelho, nós já mostramos toda a técnica de execução em programa anterior, pode executar. E faz o movimento de abdução transversal do ombro e adução das escápulas. Veja o movimento escapular, ela aduz e fecha, volta a abrir, aduz, fecha, volta a abrir. E a musculatura dessa região está sendo fortemente trabalhada. Ok, Jefferson? Então esse exercício com a técnica que nós já mostramos na análise de exercício, tem que ser executado de forma correta para se melhorar a força dessa musculatura. Mas existem outros exercícios também que podem ser trabalhados para essa musculatura. Vamos a eles? Bom, aqui o Jefferson já se encontra num outro exercício, remada na máquina. Esse exercício é bem importante porque ele está bem estabilizado, a própria máquina já estabiliza o tronco, está sentado, o tórax está adequadamente posicionado sobre o anteparo da máquina, estabilizando completamente o corpo. E a execução que ele vai realizar agora nesse exercício, de novo, vai trabalhar a musculatura do trapézio romboide no movimento de adução escapular. Vai segurar, vai estabilizar, a máquina já está adaptada às dimensões corporais dele, já foi ajustada, e ele faz um movimento de adução transversal do ombro, e com isso as escápulas, percebam, que elas aduzem e se afastam. Elas aduzem com o trabalho muscular e se afastam. Aduzem com o trabalho muscular e se afastam. Com isso faz com que a musculatura de novo, de trapézio e romboide, trabalhem, fortaleçam e busquem então a correção do desvio. Ainda tem um outro exercício que eu gostaria de mostrar para vocês, bem interessante também, ainda corretivo. Vamos aí. Bom, outro exercício que nós temos para mostrar para vocês é um exercício de crucifixo invertido no banco. Exercício extremamente simples, como a câmera está pegando agora no panorâmico, o indivíduo está deitado no banco, apoiando o tórax, bem estabilizado com o corpo, ele vai usar um halter. Com esse halter ele vai fazer um movimento do ombro que nós chamamos de abdução transversal do ombro. Toda vez que abduz-se transversalmente o ombro, as escápulas trabalham em adução e aí trabalha a musculatura que nós estamos frisando sempre, trapézio e romboide, né? A camada mais superficial e a camada mais interna muscular. Vamos lá, Jefferson? Então Jefferson pega os pesos e executa o movimento. Vou pedir um close agora da câmera para ela perceber como o trabalho muscular, vejam bem o movimento das escápulas, eu estou com as mãos simplesmente acompanhando o movimento escapular do Jefferson, abduziu as escápulas e aduziu. Fase excêntrica freando o movimento, fase concêntrica fechando o movimento. Então vejam bem que a musculatura de trapézio está sendo extremamente acionada, principalmente trapézio medial, na sua porção medial e na camada mais profunda os romboides. Aqui agora eu vou pedir uma geral da câmera, uma filmagem panorâmica para nós analisarmos uma questão. Segura só um pouquinho, Jefferson. O Jefferson até então estava executando o exercício com o cotovelo flexionado, diminuindo o braço de alavanca, com isso tendo um certo grau de tensão para a musculatura. Ao invés de você usar uma quilagem maior durante o exercício, uma alternativa que nós já abordamos em outras aulas é aumentar o braço da alavanca, jogar o peso mais distante do eixo de rotação, aumentar o braço da alavanca e com isso o esforço muscular aumenta sem alterar a quilagem. Vamos lá, Jefferson? Cotovelo um pouco mais estendido agora. Isso, vocês podem notar que com esse cotovelo mais estendido, o esforço que o Jefferson tem que fazer para o trabalho muscular é maior. Isso aumenta, obviamente, o esforço tensional da musculatura envolvida. De novo, trapézio, romboides. Então é uma alternativa metodológica do trabalho, ao invés de colocar maior quilagem, é nós trabalharmos com o que, Jefferson? É nós trabalharmos com os braços de alavanca maiores para o exercício. Então essa é uma alternativa importante.
Então, até o presente momento, nós mostramos 3 exercícios para vocês: o voador frontal, o voador invertido para a musculatura posterior do tronco, a remada na máquina e agora o crucifixo invertido no banco. Existem outros exercícios, mas para responder o nosso seguidor, acredito que esses 3 exercícios já teriam de bom tamanho para o início de um programa corretivo postural da hipercifose. Agora o que nós precisamos ver são os exercícios de alongamento, principalmente para a musculatura de peitoral maior, já que lembrando que a tendência da hipercifose é a musculatura de peitoral maior estar encurtada. Então nós vamos partir agora para um trabalho de alongamento, flexionamento dessa musculatura. Bom, os alongamentos, flexionamento agora. Nós iremos abordar numa aula de fisiologia do treino a técnica adequada e a diferença conceitual entre alongamento e flexionamento e a questão fisiológica envolvida nesse processo. Hoje nós só vamos mostrar a técnica de execução do exercício sem entrar no mérito fisiológico do trabalho de alongamento e flexionamento. Mas o trabalho que tem que ser feito para a musculatura de peitoral maior, em termos de técnica de execução do exercício, é essa que nós vamos demonstrar agora. Então, um dos exercícios é usando o banco, aí o indivíduo senta, e aqui, claro, tem que ter o apoio do personal de alguém para auxiliar. Vai colocar as mãos na nuca. Com as mãos na nuca, qual é o procedimento que eu vou fazer? Vou apoiar as costas dele na lateral da minha coxa para dar uma estabilidade no tronco, e aí vou pegar na altura dos cotovelos e tracionar lentamente, calmamente, com cuidado, os cotovelos para trás. Gostaria que a câmera agora tentasse pegar exatamente isso. O que acontece com a musculatura de peitoral maior? Com esse movimento de abdução transversal do ombro, a musculatura de peitoral maior sofre um processo de alongamento e flexionamento, ou seja, eu estendo as fibras, eu alongo as fibras. Eu tenho que tomar um cuidado para não exagerar no movimento ao qual eu estou fazendo. Então, no caso aqui, eu vou conduzindo o movimento para trás, abduzindo o ombro transversalmente, até um ponto que eu sinto uma certa resistência na musculatura, eu permaneço nessa posição em torno de 10, 20, 30 segundos e já faço um trabalho de alongamento e flexionamento para a musculatura de peitoral maior, que tende a estar encurtada no hipercifótico. Ok, esse é um alongamento e um flexionamento que depende do auxílio de alguém, mas agora eu vou mostrar com o Jefferson uma técnica que independe de alguém estar junto conduzindo o movimento. Bom, então um outro exercício interessantíssimo, importantíssimo para alongamento da musculatura do peitoral é uma qual o indivíduo faz autonomamente e ele é unilateral, ou seja, executa do lado direito, terá que executar o mesmo movimento do lado esquerdo. Vamos lá, Jefferson, para mostrar. Vai segurar em algum objeto, algum anteparo que trave o movimento e ele roda o tronco para o lado contrário ao braço que está segurando no anteparo. Com isso, gostaria que a câmera desse um close, a musculatura de peitoral maior ela é estendida ou alongada juntamente com o deltoide anterior, exatamente os grupos musculares que nós fizemos no exercício de alongamento anterior, só que ele é unilateral, tem que executar obviamente de um lado e do outro lado. Na altura do ombro, pode fazer, gente. Na altura do ombro aproximadamente, entra, posicionamento um pouco afastado dos pés, roda o tronco para o lado oposto. Com isso o alongamento está ocorrendo na musculatura necessária para o trabalho. Bem, pessoal, o que nós tentamos mostrar hoje foi o Treino Foco Responde para um dos nossos seguidores que apresenta hipercifose torácica e gostaria de saber o que pode ser feito em termos de treinabilidade muscular para tentar minimizar ou melhorar esse desvio postural. Então, os 3 exercícios de fortalecimento e os 2 exercícios de alongamento são específicos para indivíduos que apresentam hipercifose torácica. Isso não quer dizer que indivíduos que não apresentem não possam fazer esses exercícios. Podem e até devem. Mas esses exercícios que nós acabamos de demonstrar, eles são fundamentais, eles não podem estar fora do programa de trabalho, tanto de fortalecimento quanto de alongamento desses indivíduos, como no caso do nosso seguidor que apresentam hipercifose torácica. Espero que vocês tenham gostado do Treino Foco Responde de hoje, espero também ter respondido com qualidade a pergunta feita a nós, a equipe Treino Foco. E se gostaram do material e se conhecem outras pessoas que apresentem esse desvio postural, compartilhem esse vídeo com as pessoas, ajudem a divulgar as informações para que o maior número de pessoas possa ter acesso a essas informações e possa de repente remodelar o seu programa de treinamento e fazer algo mais específico para o seu desvio postural. Por hoje era isso, grande abraço, até o próximo programa.